Juntar os primeiros 100 mil reais constitui o sonho de muitos brasileiros e brasileiras. Você já sabe disso. E esse é um número muito importante porque ele não é apenas um marco simbólico. É que hoje no Brasil não constitui ainda uma tarefa fácil chegar nos primeiros 100 mil reais. Por quê? Porque a média salarial no Brasil gira em torno de 3 mil reais, de tal modo que o salário brasileiro faz com que a perspectiva dos primeiros 100 mil reais seja bastante remota, e isso desestimula os brasileiros que possuem baixa renda. Mas eu estou aqui nesse vídeo para te mostrar como você vai chegar aos primeiros 100 mil reais, que matematicamente falando, por conta dessa circunstância salarial do brasileiro, não é tarefa fácil, mas após os 100 mil reais se torna cada vez mais fácil, porque a partir dos 100 mil reais, ganhar dinheiro, acumular patrimônio se torna mais fácil, justamente porque, na fórmula dos juros compostos, a taxa de rentabilidade que você obtém em qualquer investimento multiplica com o patrimônio. Se você tem um patrimônio maior, o rendimento do seu investimento vai sendo cada vez maior e vai ocorrendo aquela bola de neve dos juros compostos que você já conhece. Mas se você esperava nesse vídeo uma resposta secreta, uma fórmula mágica para chegar aos primeiros 100 mil reais, infelizmente você vai se frustrar. Por outro lado, o que eu vou te passar aqui é um método, porque afinal de contas, chegar nos primeiros 100 mil reais depende muito de método, disciplina e consistência. Fazendo isso, você vai chegar consequentemente nos primeiros 100 mil reais. E aqui, falando de um valor nominal, sem considerar a inflação, porque a inflação depois você vê. Até porque o dinheiro que você está guardando hoje ou investindo hoje, você precisa ao longo do tempo fazer o seu próprio reajustamento via inflação. Seja porque você passou a ganhar mais, seja porque você recebeu o reajustamento do seu emprego anterior, ou recebeu uma promoção, você precisa fazer isso. Você sabe como a inflação destrói o poder de compra do seu dinheiro. Pois bem, vamos ao primeiro passo para você mudar a sua vida financeira e se aproximar dos 100 mil reais. E o primeiro passo é controlar os seus gastos, as suas despesas, e, a partir daí, definir um plano para chegar até lá. Como que você faz o controle dos seus gastos? Vou te mostrar aqui uma planilha na tela do meu computador que eu tirei do site Inteligência Financeira. Você pode utilizar qualquer planilha que você queira, mas a ideia básica é: preciso separar os meus gastos pessoais de um lado, do outro as minhas receitas, e preciso chegar no chamado superávit. Você provavelmente já deve ter escutado na mídia, lido em algum lugar, que o governo tenta chegar num superávit fiscal. O superávit é o segredo para você guardar dinheiro. Você precisa ter receitas superiores às suas despesas. E para fazer isso, ou você aumenta as suas receitas sem aumentar proporcionalmente as suas despesas, ou então você reduz as suas despesas mantendo as suas receitas. Só que você precisa documentar isso. Você não terá capacidade de efetivamente controlar as suas despesas sem fazer a devida documentação, o registro disso. Ah, Luan, eu não gosto de planilha. Eu não me dou muito bem com elas, então faça isso manualmente. O importante é que você discrimine os gastos e as receitas. E aqui está a planilha que eu falei para vocês. É só um modelo, você não precisa adotar essa planilha. E aqui tem o que? As receitas. É tudo que você recebe, até mesmo os freelances que você faz. E aqui está algo muito importante, os seus investimentos. E aqui você vai ter todos os seus gastos. Ao final, a planilha vai te dar o quê? Vai te dar se você tem um superávit ou um déficit. Se você tiver um déficit, você precisa tomar alguma medida sob pena de nunca conseguir guardar dinheiro. Sendo que aqui, na seção das suas despesas fixas e variáveis, você vai perceber que você poderia tirar o iFood, você poderia reduzir algumas despesas que vêm consumindo o seu orçamento pessoal. Não estou te dizendo para você ser completamente radical a ponto de ter uma vida extremamente estressante, cortar cafezinho, seus luxos minimamente ali recompensadores em virtude de muito trabalho que você executa. Mas sim, se você tem um objetivo de chegar num patrimônio mais relevante, você vai ter que executar algumas renúncias. Qualquer tipo de benefício futuro dependerá de um sacrifício atual. Não tem como fugir dessa regra. Se você quer, por exemplo, passar no concurso público muito concorrido, você terá que dedicar as suas horas atuais não para lazer, mas para estudo continuado, mesmo que você trabalhe regularmente, para eventualmente ter uma chance de ser aprovado num cargo público. Da mesma forma que você vai precisar renunciar de determinadas despesas mais relevantes, que realmente consuma ali uma parte importante das suas receitas para chegar aos primeiros 100 mil reais. Eu diria que você pode adotar como regra qualquer despesa pessoal que não seja realmente necessária e que consuma mais do que 10% de toda a sua receita, você
você deveria pensar em abandonar pensando no seu plano de juntar os primeiros 100 mil reais. Depois que você fez essa organização financeira, documentou tudo, conseguiu excluir aquilo que é desnecessário, você vai definir o seu plano por meio de uma outra planilha, mas isso pode ser online. Eu peguei aqui o site Somas, não sou patrocinado nem nada, qualquer site que você quiser, não interessa, o importante é a ideia. E aqui você consegue fazer uma simulação. Aqui está 1 milhão de reais, eu vou colocar 100 mil reais, que é justamente o nosso objetivo final, quero chegar aos primeiros 100 mil reais. E aí eu vou definir o tempo, por isso um plano, um planejamento, um tempo que eu quero chegar nos primeiros 100 mil. Eu não quero chegar nos primeiros 100 mil, provavelmente, num prazo superior a 10 anos, imagino. O prazo, a meta, precisa ser realista e também não pode desestimular excessivamente, senão você vai desistir no meio do caminho. Então eu vou mudar aqui para anos, o período. 6 anos seria um prazo razoável para você para chegar nos primeiros 100 mil reais. Então você coloca aqui o prazo de 6 anos. Investimento inicial, tenta fazer um esforço por colocar um valor inicial que não te deixe tão distante dos 100 mil. Salvo se isso não for possível, aí você vai colocar um valor aqui que você realmente hoje tem disponibilidade. Vamos considerar que você tem R$ 1.000 para começar. E a taxa anual de retorno do seu investimento, você pode colocar aqui 12% ao ano. Isso dá menos do que 1% ao mês, porque estamos falando aqui de juros compostos. Nos investimentos você tem o juro composto. Se fosse 1% ao ano, você teria 12,68% ao ano. Então, colocando apenas 12% ao ano, que é a meta que qualquer investidor precisa ter, que é o famoso IPCA mais 6% ao ano, que nós temos como alvo, isso vai dar um pouco menos de 1% ao mês. Então é isso que você deve buscar. Mas vamos colocar aqui então os 12% ao ano. Dessa forma, para chegar aos primeiros 100 mil, a planilha já te deu aqui o valor, será necessário um investimento mensal de quase R$ 1.000, R$ 946 por mês. Só que um valor como esse mensalmente pode estar muito fora da sua realidade. Então não existe aqui mágica, como eu falei para vocês, é matemática. Se eu detiver, por exemplo, já R$ 10.000 guardados, aí eu vou precisar investir R$ 774 por mês. Ou se eu puder alongar o meu prazo, isso já faz com que o investimento mensal vá caindo. Mas veja que não dá para você fugir muito de um valor mensal entre R$ 500 a R$ 1.000 por mês. Sob pena de investindo apenas 100, 200 reais por mês, você ter que esperar algo em torno de 15 anos para chegar, por exemplo, investindo apenas 100 reais por mês. E 12 anos, 200 reais por mês. Se você eventualmente não tem pressa e não tem perspectiva de aumentar muito a sua remuneração, aí tudo bem, mas imagino que você queira um prazo mais encurtado, isso vai fazer você trabalhar muito mais para investir e guardar dinheiro até chegar nessa meta. Já o segundo passo para nós chegarmos aos primeiros 100 mil reais se resume em não juntar dinheiro. Você não deve simplesmente juntar dinheiro, falamos de investir. Então você precisa investir regularmente naquilo que você entende. Então pode começar com a renda fixa se você ainda não entende sobre renda variável e vai ingressando na renda variável aos poucos, conforme você vai tomando conhecimento a respeito de outras classes de investimentos. Não precisa ficar afobado, principalmente quando você tem pouco dinheiro, você não vai perder grandes oportunidades no mercado financeiro. Afinal de contas, você ainda tem pouco dinheiro para investir. E aí você poderia estar dizendo, nossa, Lua, mas eu não consigo guardar dinheiro. Eu ganho 2, 3 mil reais por mês. Mesmo fazendo essa organização financeira, fica difícil para mim investir 10, 20% da minha receita pessoal. E eu entendo perfeitamente essa situação, já passei por isso no passado. Mas você precisa fazer um sacrifício. Se você não se sacrificar, não terá o resultado pretendido. De tal modo que mesmo que o investimento hoje não faça tanta diferença na sua vida no sentido de retorno financeiro, frente ao sacrifício maior que será inicialmente feito pela renúncia daquele gasto que você faria no seu orçamento pessoal, o hábito que você está construindo hoje vai fazer com que, após o primeiro ano, eu diria, fique cada vez mais fácil investir, vai se tornando até mesmo algo chato, repetitivo. Isso que vai fazer você chegar no seu objetivo financeiro. Sair daquela fase inicial da extrema dificuldade e tornar isso algo rotineiro. E é tudo uma questão também de mentalidade. Em que sentido? Você precisa dizer para si mesmo o seguinte: esse valor que eu estou investindo hoje não pertence ao eu do presente, pertence ao eu do futuro. Você precisa estabelecer essa regra, porque o dinheiro, ele é consumido muito rapidamente. Muitas vezes, sem documentar os seus gastos, você nem sabe para onde foi o seu dinheiro. Você vai passando o cartão de crédito em vários lugares, acaba não tendo controle e você nem sabe para onde foi o seu dinheiro. Por isso, nessa planilha que você vai estabelecer, você tem que colocar um item
e investimentos. Esse item deve ser visto por você como algo similar a uma despesa fixa, em que você vai guardar pelo menos 10%. Eu diria que o ideal seria 20% dos seus ganhos antes de pagar as demais contas. Você tem que olhar para isso como se fosse uma conta, uma despesa fixa. E assim você vai se pagar antes de qualquer coisa, assim como propõe o homem mais rico da Babilônia. Fazendo isso, aquele dinheiro estando carimbado, você não vai gastá-lo em outras finalidades. E assim você vai se aproximando dos primeiros 100 mil reais. Já o terceiro passo constitui você buscar aumentar a sua receita. Fica muito difícil mesmo você, ganhando no limite e já gastando no limite, conseguir investir consistentemente. E você precisa aumentar as suas receitas não só para investir consistentemente, mas para encurtar esse tempo. Se você traçou um plano de 6 anos, caso você venha ganhar muito mais, você vai encurtar esse tempo para 3 anos, 4 anos. Esse é o ideal, ter uma surpresa positiva ao longo do tempo. E para isso você precisa ganhar mais. Seja fazendo renda extra, seja empreendendo, começando um negócio de forma paralela ao seu emprego CLT, ou caso você seja um servidor público também, você vai trabalhando de forma paralela. E fazer renda extra também constitui uma renúncia. Veja, outra renúncia aqui. Por quê? Porque você já trabalha no seu emprego fixo, o tempo que você teria disponível para outras finalidades, você vai se dedicar a um outro negócio para aumentar as suas receitas. Não bastasse isso, além de você estar aumentando a sua receita, você vai estar diversificando as fontes de renda da sua vida, fazendo com que você não fique à mercê de apenas uma fonte de renda, por mais segura que ela possa parecer. Dessa forma, você vai estar dando ainda mais segurança para a sua vida e para a sua família. Sim, se sacrificando mais no primeiro momento, mas depois disso as coisas vão melhorando. Você precisa acreditar nisso, porque depois que você tem um negócio que já te gera uma renda muito boa, você pode se dedicar mais a esse negócio ou menos, você pode automatizar as receitas desse negócio. Tenha visão de longo prazo, assim como nos investimentos, e tudo vai acabar dando certo. Se der errado, pelo menos você tentou, você não vai se arrepender de algo que você não fez. E mesmo que eventualmente dê errado novos negócios que você tente na sua vida, você já está investindo. Então o plano B já está ali em andamento, o plano já está traçado. A renda extra vai apenas potencializar e acelerar o seu objetivo dos primeiros 100 mil reais. E o quarto passo, que deve ser visto de forma simultânea com o terceiro, é investir consistentemente em conhecimento. Também tentar destinar entre 10 a 20%, pelo menos 10% da sua renda em conhecimento. Assim como uma empresa pega parte dos seus lucros, ou deveria fazer isso pelo menos, e reinveste no próprio negócio para ele continuar crescendo, você deveria também pegar parte da sua receita líquida, com muito sacrifício de novo, e investir no seu conhecimento para fazer com que você se torne mais valioso. Quanto mais você conhece, mais o dinheiro é atraído para você. O Jim Rohn costumava dizer que não faz sentido a gente ficar buscando sucesso e dinheiro. Basta nós melhorarmos nós mesmos. Quanto mais somos atraentes, mais atraímos dinheiro. E essa é uma verdade, por mais que seja difícil de vislumbrar no primeiro momento. Mas basta que você faça a seguinte comparação consigo mesmo se você já chegou, por exemplo, nos 30 anos de idade. Você ganha a mesma remuneração que você ganhava aos 20 anos de idade, mesmo considerando a inflação do período? Eu acho pouco provável que esse seja o caso. Se você, claro, for investindo em conhecimento, for se aperfeiçoando, é muito provável que você ganhe bem mais, talvez até mais do que o dobro. Essa é uma prova clara de que o conhecimento vai aumentar a sua remuneração. Então imagina só o seguinte cenário, você traçou um plano de 6 anos para chegar aos primeiros 100 mil reais, só que hoje você ganha 3 mil, mas você tem 20 anos de idade, ou 22, ou até 25 anos de idade. E no meio desse caminho, você tem uma promoção no emprego, ou você tem um negócio novo que deu certo, e agora você ganha o dobro, logo você vai encurtar pelo menos pela metade todo esse período. E assim você ainda vai se sentir mais estimulado, e aí vira uma bola de neve no sentido positivo da coisa, em que você vai chegar nos primeiros 100 mil, depois 200, 300 e quiçá no primeiro milhão, que é o sonho de muitos também. E por fim, o quinto passo é simplesmente fazer disso tudo algo repetitivo, consistente e até chato. Guardar o dinheiro, investir o dinheiro, pegar ali o seu salário, fazer a aplicação, seja em renda fixa, seja em renda variável, fechar o home broker, esquecer e voltar a trabalhar, a estudar, a se sacrificar para chegar no seu objetivo. Então veja que basicamente tudo vai se resumir a mentalidade e comportamento. Mentalidade no sentido de entender que é preciso sacrifício e que o dinheiro de hoje não te pertence, mas ao seu eu do futuro. E comportamento no sentido de ser disciplinado e paciente, agir de forma repetitiva e até chata, sendo no final das contas uma pessoa mais metódica. Não estou dizendo para
para você ser alguém com uma alta performance, mas ser um pouco mais rigoroso com seus hábitos, com os bons hábitos. Assim como a gente acaba sendo até muitas vezes rigoroso com os maus hábitos. Beber muita cerveja no final de semana, comer muita pizza, iFood, tentar ser mais rigoroso com os bons hábitos. Eu sei que é mais difícil, com certeza, mas se fosse fácil, todo mundo executaria. Então, pensa dessa forma também. Por ser mais difícil, a concorrência é menor. Talvez isso te ajude um pouco a seguir nesse caminho. Sendo que de todos esses itens, talvez o mais importante seria o investimento em conhecimento. Porque pode chegar um momento em que você já chegou nos primeiros 30, 40 mil reais. E aí, você aumentou tanto o seu valor trabalho que você acaba, por exemplo, em um processo judicial como advogado, ou tem uma promoção que faz você ganhar o triplo, que faz com que em apenas mais um ano, ou até menos do que isso, você vá de 30 a 40 mil reais para 80, 90, 100 mil. Então, na dúvida, pelo menos em conhecimento, faça o investimento em si mesmo. É o que com certeza vai te gerar os maiores juros compostos. E claro que o propósito aqui do canal é fazer com que você ultrapasse os 100 mil, chegue no primeiro milhão. Isso aqui seria muito gratificante. Por isso, se você quiser compartilhar o quanto você já conseguiu chegar, o quanto você já conseguiu investir, pode deixar aqui nos comentários, até para servir de inspiração para muitos que ficam reclamando que não dá para conseguir investir mais dinheiro, que não tem como se aproximar dos primeiros 100 mil reais, que só os ricos conseguem, que só os privilegiados. Já compartilha aqui embaixo então. E essa questão da mentalidade também atinge você tentar eliminar por completo da sua vida o vitimismo, porque se você ficar com essa ideia de que só os privilegiados conseguem, você nunca vai conseguir. Odiando as pessoas ricas, não tem como você se tornar uma pessoa rica. Tente incorporar então o máximo possível, não tem como ser completamente adepto ao estoicismo na prática, mas o máximo possível, a ideia de que o que eu tenho controle, o que eu posso fazer, eu posso controlar os meus gastos, então aqui eu vou agir. Eu posso tentar ganhar mais, aqui eu vou agir também. Eu posso seguir um plano, aqui eu vou tentar agir também. Outros fatores completamente externos e fora do meu controle, eu vou abstrair, do contrário, tudo isso vai me atrapalhar nessa jornada, que é bem individual e é bem difícil. E se eu pudesse finalizar com mais um passo para a sua vida, seria não ficar ouvindo conselhos de pessoas que nunca construíram nada. Porque muitas vezes essa pessoa vai te dizer: ah, você está tentando um novo negócio, aqui no Brasil não dá certo. Ah, tal fulano quebrou nesse negócio. Você está tentando entrar no mercado que é ultra concorrido. Ou você está querendo chegar nesses primeiros 100 mil reais. O tanto que você ganha vai demorar muito tempo. Até lá você já pode ter morrido. Tente afastar essas pessoas. Porque provavelmente são pessoas que não construíram nada. Por isso elas estão falando esse tipo de coisa para você. É algo basilar de qualquer pessoa que tem sucesso, ouvir conselhos de outras que tiveram sucesso. E isso é bastante lógico. E é claro, se você quiser se aprofundar no mundo dos investimentos, tiver condições para isso nesse momento, investir no seu conhecimento, eu te convido a conhecer o FMI, que é o Formação Mirai Investing, que vai fazer com que você tenha o conhecimento necessário e suficiente para ser investidor independente. Por isso, se for do seu interesse, eu vou deixar o link do FMI aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E já compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, também clica aqui no botão de gostei, se inscreve no canal para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!